A paz de Cristo, irmãos, o pastor Luciano Tomé, estou aqui para trazer uma mensagem nesse dia que é tão importante, né, para nós cristãos, né, que é a Páscoa, né, é a data mais importante, né, do calendário cristão. É um dia de celebração, um dia de alegria, um dia de glorificar a Deus, né? E certamente hoje em 99% das igrejas a mensagem ministrada é sobre esse tema, é sobre a ressurreição, é sobre a obra de Cristo na cruz, né? Então, antes de eu ler aqui o texto que eu tenho para dar, se inscreva logo no nosso canal se você não é inscrito, clique no sininho das notificações para que você possa ser notificado de outros vídeos, para que o YouTube dê relevância a esse vídeo e alcance mais pessoas com essa mensagem. E se você gostar do vídeo, também clica no botão do gostei, ok? A mensagem que eu quero compartilhar, né, poderia escolher diversos textos, mas eu particularmente gosto muito desse texto que não fala, que não é um texto do momento da ressurreição, nem daqueles momentos finais, mas é uma palavra de Jesus aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição, e que quando eu leio ela me enche o coração de alegria, e eu quero compartilhar ela aqui hoje, né? Ela está lá no Evangelho de João, né, capítulo 16, a partir do versículo 16 também. João 16, 16. Diz assim: mais um pouco, Jesus falando com os discípulos, tá? Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Irmãos, Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Ele falou assim: vocês daqui a um pouco não me verão mais. Por quê? Porque eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vão me colocar dentro de um túmulo, né? Mas um pouco mais e vocês me verão de novo. Ou seja, ele ressuscitaria e apareceria a eles, como a própria Bíblia relata, né? E aí ele faz uma comparação, né, com a mulher que está para dar à luz, né? A mulher ali, naqueles momentos que antecedem, né, para dar à luz, ela tem as contrações, né? A mulher que dá à luz de parto normal, né, faz um esforço muito grande, uma dor muito grande, né, para poder gerar um filho, né? Mas ao ver aquela criança, né, quando aquela criança nasce e começa a chorar ali, e que o médico pega e mostra, né, aqui seu filho é um menino, é
a alegria no coração daquela mãe supera muito e muito aquela dor que ela sentiu. Ela até esquece aquela dor. E ele está usando essa situação para comparar com o que eles sentiriam. Ele fala aqui, ó, agora vocês ficaram muito tristes. Óbvio, né? Jesus tinha conquistado o coração deles. Eles andaram 3 anos com Cristo e viram o que ele havia feito, tudo aquilo que ele via, né, que ele havia dito para eles, o amor que Jesus transbordou a eles. E de repente aquele homem seria tirado deles, né? Seria injustamente crucificado, né? Injustamente seria levado a julgamento, e se iriam bater nele, iriam fazer coisas horríveis, como a Bíblia relata. E aquilo tudo machucaria eles, né? Como quando acontece algo com alguém que a gente gosta, né? A dor parece em nós, né? Ou seja, quando acontece algo com a minha esposa, né? Eu não tenho filhos, mas quem tem filhos, né, fala que a dor parece que é nele, né? Porque o amor que você tem é tão grande que você parece estar sentindo a dor, você está sentindo a dor. E a tristeza deles seria muito grande, mas ele voltaria a vê-los. Quando eles vissem, né, Jesus ressuscitado, e aí esse texto eu acho fantástico, fala assim, e vocês se alegrarão. E essa alegria nunca mais será tirada de vocês. E é essa alegria que nós celebramos hoje, né? Apesar de isso ter acontecido há 2021 anos atrás, né? Não, é menos na verdade, né? Porque foi 2000, foi no ano 33, né? Então, há quase 2000 anos atrás, isso tudo acontecia. E a igreja, até hoje, depois de 20 séculos, né, ainda se alegra, ainda celebra essa data com alegria. A data onde nós celebramos a Páscoa que referencia, né, o êxodo, né, do povo judeu do Egito, a morte que passou sobre a casa daqueles que tinham o umbral das suas portas pintadas com o sangue do Cordeiro, assim como a morte não tem mais poder sobre nós, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, assim como a morte, quando ela vier sobre nós, ela terá que passar por nós, não que nós não vamos morrer fisicamente, né? Se Jesus não voltar, todos nós morreremos fisicamente, mas a morte que eterna, aquela que nos leva para longe de Deus, aquela que nos reservaria um destino eterno ruim, essa morte não pode nos alcançar por causa da ressurreição de Cristo. E essa data, né, muito mais, claro que o Natal é uma data muito importante para o nosso calendário cristão, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, mas a data da Páscoa ela é muito mais importante, porque foi aqui que consumaram as coisas, foi aqui que Jesus cumpriu o seu propósito, porque ele veio nesse mundo e a gente tem que olhar para Cristo como nosso Salvador, amá-lo incondicionalmente, mas ele veio para um propósito, né? Foi para nos salvar, né? Ele curou, ele abençoou as pessoas, ele multiplicou pães, matou a fome de uns, de outros, trouxe diversas alegrias, né, para pessoas enfermas, para pessoas sem esperança, mas nada se compara com aquilo que ele veio fazer de fato, que foi nos salvar, foi morrer naquela cruz, foi satisfazer a justiça de Deus, porque Deus, por ser justo, né, ele precisa condenar pecadores ao inferno. Porque se ele não fizer isso, ele não será justo, né? É que nem está
né, no livro do pastor Rafael, dentro da igreja e no Longe de Deus, né? O juiz, se você vai diante de um julgamento, né? Você imagina que um juiz, diante de um julgamento, ele inocenta um criminoso, mesmo com provas evidentes. Você vai dizer que esse juiz é justo? Não pode ser. Um juiz que absolve, né, um condenado, cheio de provas que ele fez o crime que estão dizendo que ele fez, ele não pode ser um juiz justo, ele é um juiz injusto. Da mesma coisa Deus é um juiz justo. E ele, para ser justo, mesmo né, com tristeza em ter que fazer isso, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não se alegra de ter que condenar ímpios, Deus não se alegra nisso, né? Isso é algo interessante, porque às vezes tem muitos cristãos aí que se alegram, tá vendo lá, morreu, afrontava Deus e agora morreu, celebram a morte de ímpios. Eu canso de ver isso nas redes sociais, pessoas que celebram a morte de ímpios como se Deus ficasse feliz de que eles fossem para o inferno. E veja bem, e nós nem podemos afirmar que foram para o inferno, porque nós não sabemos ali o que passa na mente no último instante de vida, né? Então, só Deus é juiz, só Ele pode sentenciar as pessoas entre vida e morte. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, Ele julga e condena porque Ele é um juiz justo. Ele precisa, para ser justo, para que Ele mantenha, né, o seu caráter de justiça e de justo, Ele precisa condenar pecadores à morte. Porque o salário do pecado é a morte, é o que diz a Bíblia. Mas Deus é amor, mas Ele também é justiça. Sabe, existe um evangelho pregado por aí que só fala do Deus de amor, não fala do Deus de justiça. Porque quando a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, está falando do evangelho como um todo. O evangelho como um todo, ele é pecado, justiça e juízo. A consciência de pecado que eu preciso ter, de pecador que eu sou, a justiça de Deus sobre, né, as minhas atitudes, pensamentos e palavras, e o juízo, que é quando eu prestarei conta daquilo que eu fiz. Então, assim, o Espírito Santo, ele me avisa que eu sou pecador, que Deus é justo e que haverá um juízo. E diante disso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar Cristo como meu Senhor e Salvador, para que a justiça dele venha sobre a minha vida. E aí, no dia do juízo, eu possa estar tranquilo. Essa é isso que é o Evangelho. Então, Deus é amor, mas Deus é justiça. Muitos pregam sobre o Deus de amor, o Deus que abençoa, o Deus bonzinho, mas Deus também é justiça. Não pensa que porque Deus ele é amoroso e abençoador, que Ele não vai cobrar de nós sobre as nossas atitudes, pensamentos e atos. Ele vai cobrar. E aqueles que não tiverem uma vida escondidas em Cristo, né, coberta pelo sangue de Jesus, vão se ver em situação muito difícil naquele dia. E porque Deus é amor, e aí Deus, sabendo que Ele precisa justificar, ser justo e condenar pecadores ao inferno, Ele por amar o pecador, Ele providenciou um meio dele aplicar a sua justiça e ao mesmo tempo demonstrar o seu amor a nós, que foi enviando Jesus a esse mundo. Jesus veio, ou seja, Ele se fez carne, né? Ele se fez carne, humilhou, como diz lá no texto, né?
e se despiu-se da sua glória, se tornou servo, e do servo mais humilde a ponto de morrer crucificado, né? E por causa da sua morte, Deus o exaltou soberanamente. Ele morreu, ele levou sobre ele os nossos pecados. E isso, irmãos, é algo que ninguém nesse mundo poderia fazer por mim e por você. Porque o único capaz de passar por esse mundo sem pecar foi Jesus Cristo. Ele cumpriu todo o padrão moral de Deus, todo como é que eu posso dizer, todas as exigências de Deus para um relacionamento com Ele, cumpriu. Ele era justo, e aí Ele trocou a sua justiça com o nosso pecado. Ele pegou de nós o pecado para Ele e entregou a justiça dele a nós, né? E por causa disso se tornou um maior pecador, né? Se tornou o mais maldito de todos, e com isso morreu na cruz, que era sinal, que era a pior morte, né? Era um sinal de maldição morrer na cruz. Hoje nós usamos a cruz como símbolo, né? Em colar, em brincos, mulheres principalmente, a gente usa a cruz como símbolo, mas a cruz era símbolo de maldição naquele tempo. Atrelar a sua imagem a uma cruz era algo ruim. Por isso que, ao olhar para a cruz, que esperança pode vir dali, se aquilo ali é um sinal de maldição? Mas as pessoas não compreendiam, os discípulos também não, que aquilo ali era justamente o plano de Deus, para que Ele tomasse o nosso lugar. Por isso que Ele fala assim, vocês se entristecerão, mas quando vocês me verem de novo, vocês se alegrarão, ou seja, vocês vão compreender aquilo que eu fiz, vocês vão entender aquilo que eu fiz. E aí, a alegria que invadirá o coração de vocês será tão grande e tão inigualável que nunca mais será tirada de você. Por isso, irmãos, que não dá para ser um cristão triste. Não dá para ser um cristão que é dúbio ou volátil de acordo com as circunstâncias. Tá tudo bem, eu estou feliz, tá tudo mal, eu estou triste. Não. Nós temos um motivo para estarmos alegres o tempo inteiro, que é a esperança da ressurreição. Porque a ressurreição, ela nos dá esperança. Que esperança, pastor? Certa vez o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, estava falando com isso, porque havia um grupo de judeus que não criam na ressurreição e estava tentando contaminar o povo, o povo de Deus, tentando contaminá-lo, dizendo que Cristo não havia ressuscitado. Porque os judeus, né, se você ler lá no final do Evangelho de Mateus, lá o Evangelho de Mateus relata que os fariseus chamaram os guardas, né, que estavam tomando conta do túmulo de Jesus e que viram aquela cena do anjo ali, né, abrindo o túmulo, e se apavoraram. Os fariseus chamaram aqueles homens e subornaram eles, pagaram eles para que eles contassem que foram os próprios discípulos de Jesus que levaram o corpo dele. E lá em Mateus diz que é por isso que até hoje os judeus contam isso, ou seja, eles não acreditam que o Messias veio. Os judeus, o povo judeu, pelo menos uma grande parte dos judeus, espera a vinda do Messias. Ainda aguardam a vinda do Messias. Então, havia judeus que estavam contaminando o povo, a igreja, dizendo que Jesus não havia ressuscitado. E aí, Paulo dá uma bronca naqueles irmãos, através da sua carta, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Não tem por que nós acreditarmos em nada, né? Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos mortos em nossos pecados. Mas se Ele ressuscitou, nós temos a certeza que nós ressuscitaremos com Ele. Se morrermos na sua morte, né? Se formos, como é que se diz? Se formos semelhantemente com Ele na sua morte, nós também ressuscitaremos. Ele, o próprio Senhor Jesus, nos ressuscitará no último dia. Ele mesmo havia dito isso. Eu vos ressuscitarei no último dia. Então, a ressurreição ela é uma esperança para nós. Não acreditar na ressurreição, um cristão não pode acreditar na ressurreição, não pode deixar de acreditar na ressurreição. A ressurreição é algo importantíssimo, e ressurreição é diferente de reencarnação, né? Tem muitos cristãos que não sabem a diferença da reencarnação para a ressurreição, né? A reencarnação, segundo o Espiritismo, né? As pessoas que seguem o Espiritismo dizem que nós retornamos nessa vida, você morre e nasce de novo, morre e nasce de novo, e você vai se aprimorando, né, melhorando, se elevando espiritualmente à medida que você vai retornando em outras vidas. E aí você pode vir ser humano, você pode vir um cachorro, você pode vir uma barata, né? Dependendo de como você viver aqui, você regride na outra vida ou você avança na outra vida. São várias vidas, né, em vários corpos diferentes, e a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que o homem é destinado a morrer uma só vez e segue-se o juízo. E a Bíblia fala da ressurreição no nosso próprio corpo. Ah, mas eu já fui a minha avó já foi enterrada, os ossos dela já até se deterioraram. Ah, o meu tataravô, a gente cremou ele e jogamos as cinzas no mar. Não importa. Com uma só ordem, todos esses, da onde tiver, vai se juntar e vai fazer um corpo, o mesmo corpo. Ressuscitarão para o mesmo corpo os mortos, né? Para, né, os pecadores ressuscitarão para a condenação e nós que estamos nele ressuscitaremos para a vida eterna. Assim como aconteceu lá no Vale de Ossos Secos, lembra lá? Os ossos todos sameados, ali só havia morte. E Deus fala para Ezequiel, dê uma palavra sobre esses ossos. E Ezequiel dá uma palavra e aqueles ossos começam a se juntar, começa a criar carne neles, começa a criar tendões, juntas, pele, e eles se formam um grande exército. Se Deus fez isso ali no Vale de Ossos Secos, por que não vai fazer isso no último dia? Uma só ordem, irmãos. Nós ressuscitaremos com o mesmo corpo. Então a diferença da ressurreição é essa. Nós ressuscitaremos no mesmo corpo. E receberemos dele um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível, diferente do que temos hoje. Então a ressurreição, ela é a nossa esperança. Porque a ressurreição, ela é o aval de Deus para o sacrifício de Cristo. Porque Cristo ter ressuscitado significa que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno, que Deus aceitou, que Deus Pai aceitou o seu sacrifício e que agora ele, ao vencer a morte e ressuscitar, ele pode nos capacitar também a vencer a morte e a ressuscitar juntamente com ele. E isso é uma alegria, porque ao longo de todas as gerações, o que mais o homem teme senão a morte? O que mais o homem teme neste mundo? Qual o maior temor do ser humano do que a morte? Não existe. O maior temor do ser humano é a morte.
As pessoas, às vezes, que conquistam um monte de coisa têm medo de morrer porque, né, se entristecem. Pessoas, às vezes, que escreveram o seu nome na história se entristecem diante da morte, porque vão ter que deixar tudo o que fizeram aí. Muitos até são esquecidos. Muitos até serão esquecidos. Por quê? Porque eles não têm esperança na morte. Porque sem Cristo, irmãos, só existe a desesperança, que é o contrário de quem tem esperança. A esperança do cristão é que ao morrer, ele viverá eternamente com Cristo num lugar que não haverá mais dor, não haverá mais choro, o pecado não poderá entrar. Nós viveremos, gozaremos da eternidade com alegria eterna, como diz o próprio texto de Isaías 35, que com alegria eterna coroará suas cabeças. Ou seja, há uma alegria eterna. Tudo isso de onde veio? A ressurreição. Cristo, ao ressuscitar ao terceiro dia, trouxe para nós a esperança de uma vida após a morte. Por isso que o cristão não tem medo da morte, não pode ter, né? Não pode ter. Por isso que a morte de um cristão, ela claro, como é que eu posso dizer, uma fica a lamentação daqueles que ficaram com saudade daquele que foi, mas tristeza não pode existir. A tristeza no coração, né, de quem é um cristão, quando um outro cristão se vai, é provavelmente muito sinal de que falta, né, alguma coisa para aquele cristão. A tristeza não... Vou até mudar. Você pode até haver a tristeza, mas não há o desespero, né? Porque o que a gente vê às vezes é o desespero. Há uma tristeza pela saudade daquele que foi, mas ao mesmo tempo uma alegria de saber que ele está com Cristo e que quando eu morrer eu encontrarei com ele de novo. Há uma esperança de nos reencontrarmos. Não mais nesse mundo, mas no mundo de Deus. A ressurreição, ela nos enche dessa alegria. Por isso que essa data é uma data a mais celebrada para nós. Porque aqui, foi ali, ao Jesus ressuscitar, que trouxe esperança. Quando aqueles discípulos viram Jesus, a alegria deles foi tremenda, irmãos. Quando Jesus apareceu para eles e falou com eles, a alegria no coração deles explodiu. E eles se tornaram outras pessoas. E dali se lançaram a fazer a vontade de Deus e nunca mais temeram a morte. Como Paulo fala, se vivermos, vivemos com Cristo. Se morremos, morremos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, quer morramos, quer vivamos, fazemos tudo em nome do Senhor. Se eu estou vivo, eu vou morrer. Não estou nem aí. A morte para mim é lucro, é o que diz o apóstolo Paulo. A ressurreição de Cristo Jesus ao bradar ali, está consumado. Né? Aquela palavra, aquele grito, né? Aquele grito que explodiu no mundo espiritual, está consumado. Naquela hora, muitos não compreenderam, mas depois que eles entenderam a alegria, como diz o texto, essa alegria ninguém vai tirar de vocês. O que pode? Né? Como diz Paulo, o que nos separará do amor de Cristo? Né? Fome, perigo, espada, principados, potestades, altura, largura, profundidade. O que nos separará do amor de Cristo? Né? Se Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, como não, né? Se é Ele quem nos justifica, né?
Se é o próprio Deus que nos justifica, né? O que nós vamos temer? Né? Ele fala assim, né? Que nos separará, né? Não há nada, não há nada. Né? Em todas essas coisas estamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, queria finalizar essa palavra dizendo algo que eu não posso deixar de dizer, porque eu não posso deixar de falar do Evangelho como um todo. Né? A ressurreição é uma mensagem de esperança, de alegria. Mas eu preciso dizer aqui que para haver esperança, para haver a esperança da ressurreição, é necessário haver a identificação na morte de cruz. Porque eu só ressuscitarei com Cristo se eu morrer juntamente com Ele. Não haverá ressurreição para aquele que não se crucificar juntamente com Cristo. Porque a Bíblia fala, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé, pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O chamado do Evangelho é para que nós morramos para esse mundo. Para que assim como Jesus veio a esse mundo, mas não se apegou a ele, não se apaixonou por ele, até porque da onde ele tinha vindo, né? Era algo muito mais sublime, como diz Isaías, que nenhum olho viu, nem jamais se ouviu, ou jamais subiu à imaginação do homem. É o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que ele veio salvar. Então nós, da mesma forma, vivemos aqui neste mundo, passamos por aqui como Jesus passou. Ele passou por poucos anos, nós talvez um pouco mais, mas nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui para deixar para aqueles que ficam a mensagem da cruz, para deixar para aqueles que ficam a mensagem de que Ele veio, morreu e ressuscitou e nos deu vida e nos proporcionou, nos religou a Deus, nos trouxe de volta a comunhão com o Pai através do seu Espírito Santo. E que eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso colocar as minhas vontades de lado. Não que às vezes essas vontades não sejam lícitas. Às vezes as nossas vontades são lícitas, não são pecado. Mas às vezes até as lícitas, Deus quer que nós ofereçamos a Ele em adoração. Nós ofertemos a Ele, né? O nosso tempo, o nosso melhor, para que Ele seja glorificado. Porque o objetivo de nós estarmos aqui neste mundo é glorificar a Deus. É falar desse amor grandioso, é falar dessa atitude de amor, aonde Deus, o Criador dos céus e da terra, morreu para salvar homens e mulheres como eu e você. Isso é tão sublime que não dá para expressar em palavras. Irmãos, a Bíblia relata, filmes relatam, mas é impossível para nós entender. Nunca vamos entender, a não ser que nós fomos para o inferno. Mas nós que vamos para o céu, eu creio e é meu desejo que você vá para o céu, nós que vamos para o céu, nós jamais saberemos ou entenderemos o tamanho da dor e do sacrifício que Jesus fez por nós. Porque não foi os cravos nas mãos,
não foi os cravos nos pés, não foi os socos que ele levou, porque outros foram crucificados. Outros também receberam o mesmo tipo de morte que ele recebeu. A questão ali, o que Jesus sofreu, foi que sobre ele estava a ira de Deus. A ira de Deus. Você imagina o Deus, o poder que Deus tem, derramar a sua ira sobre um homem. Por isso que a Bíblia diz que ele no Getsemane agonizou e suou sangue. Se você for pesquisar sobre isso, para alguém chegar a um ponto de suar sangue, tem que estar em um estado de agonia tão grande, num estado de pressão corpórea tão grande, que na maioria das vezes a pessoa infarta, a pessoa explode por dentro, mas como ele não podia morrer, né? Como é que a vida iria morrer? Né? Como é que a vida iria morrer? Não tem como. Então Jesus teve que suportar tudo aquilo e ficar vivo, né? Ou seja, estar vivo, porque ele era a vida. Como João fala, a vida habitou entre nós, a vida esteve no nosso meio, nós a tocamos, nós a vimos, a vida. Jesus era a vida. Ele suou sangue. Isso nós nunca vamos saber o que é. Aqueles que serão lançados no inferno por não quererem sobre si o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo sobre suas vidas, esses vão sentir o que é a ira de Deus. Porque em Apocalipse diz lá que Deus lançará, não é o diabo que lança no inferno não, irmãos, é Deus. E o inferno, ele é um inferno porque Deus estará lá aplicando a sua ira sobre os desobedientes. O inferno só é inferno por causa disso, né? Porque a ira de Deus é algo tão assim, não dá nem para expressar em palavras. Porque a gente fala assim, coitadinho, o cravo entrou na mão, coroa de espinho. Aquilo ali, meu irmão, claro, não estou dizendo aqui, não estou aqui minimizando, né? Óbvio que doeu os espinhos entrando na cabeça, os cravos entrando na mão, claro que doeu. Doeu as chicotadas, doeu tudo aquilo. Mas o pior, tudo aquilo era suportável. Porque outros suportaram aquilo, né? Talvez não na intensidade dele, mas outros foram crucificados. O próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O peso, o problema ali de Jesus na cruz era a ira de Deus. E isso eu e você nunca vamos sentir. Se você está escondido em Cristo, se o sangue de Jesus cobre a sua vida, se você morreu juntamente com Ele, se você leva sobre os seus ombros a sua cruz e anda pelo mesmo caminho que Ele te chamou para caminhar, você não vai sentir aquilo. Você nunca saberá o que é. Sabe por quê? Porque Ele fez isso em seu lugar. Isso Ele fez em meu lugar. Por isso que nós temos que celebrar esse dia. Porque esse dia, quando Ele ressuscitou, Ele trouxe para nós a esperança de que um dia nós ressuscitaremos juntamente com Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa celebrar essa Páscoa na sua casa, com a sua família. Eu sei que nós estamos vivendo dias onde, né, não podemos estar com muitas pessoas, né, com restrições às vezes, né, de se abraçar, ter que usar, mas não importa, celebre no seu coração, se alegre, sabe? Hoje é um dia de glorificar a Deus, de trazer a memória, né, essa esperança latente em nosso coração, porque em meio à dificuldade que vivemos, em meio ao caos que esse mundo está vivendo, aí
a tendência é que piore, por mais que melhore a questão aí do coronavírus, mas a gente sabe que caminhamos aí para os últimos dias e a tendência é de vir dias difíceis, seja em outras circunstâncias, em outras coisas, mas para nós cristãos há sempre um olhar de esperança, há sempre um motivo para nós nos alegrarmos, que é a ressurreição de Cristo, que é o sacrifício dele na cruz por mim e por você. Amém? Quero encerrar essa palavra com uma oração. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela data de hoje, pela celebração, pela alegria, Senhor, por tudo, ó Deus, que nós às vezes passamos nessa vida e não compreendemos e não entendemos, mas nós temos uma esperança. Aqueles discípulos, ao ouvirem aquilo ali, tudo não compreenderam, mas quando eles entenderam, eles se alegraram. E essa alegria perdurou por toda a sua vida. Da mesma forma, Senhor, que o nosso coração se incendeie de esperança e de alegria, porque os dias podem ser difíceis. Sei que há muitos irmãos meus em dificuldade. Sei que há muitos neste mundo, perdendo seus entes queridos, passando por momentos de tristeza. Mas que eles possam ir de encontro a essa esperança. Que essas situações os levem para ti, para os teus pés, Senhor. E possam recebê-lo como teu Senhor, receber essa esperança que alegra o coração. Desejo, Senhor, a todos uma Páscoa abençoada, que em cada lar cristão possa haver celebração, possa haver a alegria que a tua palavra nos promete que nós teríamos. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado sempre. Que o mundo possa se lembrar e se entender que não há outro meio que não seja através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra alcance pessoas aonde o Senhor desejar. Eu te agradeço, te glorifico em nome de Jesus.